Mas o que a gente conhece, o que se acredita é que a alquimia, e mais uma vez, isso aqui é uma visão muito eurocêntrica, né? A gente, com certeza, havia processos muito parecidos e muito mais antigos que aconteciam no Oriente. Mas do que a gente conhece da alquimia, pelo menos ocidental, ela surgiu na época, e sim, isso na antiguidade, né, há quase 4.000 anos atrás, no Império Egípcio, no rei Hermes Trismegistus, acho que é assim que fala, ali mais ou menos pelo ano de 1900 a.C., né? E como é que a gente sabe isso, né? Porque é o documento relacionado a esse tipo de prática de alquimia mais antigo que a gente tem, né? Que é o Tablete Esmeralda de Hermes. Se você quiser comentar alguma coisa sobre alquimia na antiguidade, fica à vontade. Vamos lá, sim. É muito legal que tem uma postura, que até deixa eu explicar para o pessoal que está aqui, né? Eu sou historiador por formação, meu mestrado também é história e também tenho formação em filosofia. Então, quando eu vou falar sobre algumas dessas questões que envolvem esoterismo, é importante lembrar que a gente tem duas linhas específicas de tempo. A gente tem o tempo material, né, que é o tempo que a gente conhece, o tempo historiográfico, né, a gente que observa a história, que observa os resquícios, esses olhares. E quando a gente vai fazer uma linha do tempo, é importante você também ter noção de que o esoterismo trabalha por uma linha própria. Então, existe também o que eu chamo de história especulativa do esoterismo ocidental, que é a piração da galera, que aí você coloca, sei lá, Atlântida, Lemúria, você coloca todas essas maluquice e que faz muito sentido dentro daquele sistema enquanto conceito, mesmo que não seja a representação material do mundo. E é importante, se você quiser estudar cultura, você entender como que essa cultura, ou como que esse grupo de pessoas observou essas questões, né? O Hermes Trismegistus, por exemplo, tem esse nome provavelmente por ser o 3 vezes santo. Um dos desenhos mais antigos, das ilustrações mais antigas que a gente tem dele, é do século XV, se eu não me engano. Então, a gente não tem certeza sobre o período onde ele teria vivido. E aí vem aquela história de que o nome dele seria os 3 vezes santo ou 3 vezes grande, que seria ou um rei, ou o mais provável que seja baseado em um legislador egípcio, um filósofo, que viveu mais ou menos naquela região. E conta-se que ele teve um monte de livro falando sobre alquimia e sobre espiritualidade. Pode ser, inclusive, que na verdade Hermes Trismegisto seja um grupo de pessoas, né, que assinava com esse nome. E tradicionalmente se fala sobre 2 livros que seriam dele. Um livro seria o Corpus Hermeticum, né, que está associado à Tábua Esmeralda, e o outro seria o Caibalion, que é dito que é dele, mas é dito que é inspirado nos escritos dele, mas é estupidamente mais recente. É uma obra do início do século XX, na verdade, que seriam 3 pessoas que teriam acessado o conhecimento dele de alguma forma, né? E aí você sempre tem aquela galera que usa os textos pseudoepígrafos, né? Você diz que você encontrou um texto que só você tinha escondido no sótão, ou por aí vai. E ali você acessava esse tipo de conhecimento. Então é muito bacana quando a gente levanta sobre esses valores, sobre essas questões. E o Corpus Hermeticum, né, que é esse texto sagrado, vai estar associado também à ideia da Tábula Esmeralda, que seria esse item específico que está colocado nele algumas das regras básicas que não só servem para a gente falar sobre a ciência, mas também que ajudariam a traduzir o ser humano. Porque tem toda uma ideia também que permeia a alquimia, que na hora que eu estou conhecendo o mundo externo, eu também estou conhecendo o meu mundo interno. E vice-versa. Na hora que eu estou conhecendo o mundo interno, eu também estou conhecendo o mundo externo. Porque o universo foi criado por alguém. E esse grande game design quer ser entendido. E ele quer que você entenda o universo que está ali em volta, né? Então é muito bacana também essa postura. Mas, novamente, provavelmente não foi alguém que existiu. E também foi muito bom porque ele inspirou um CD maravilhoso, né? Procura aí a Tábula Esmeralda. Vocês vão adorar o que vocês vão ouvir. Ah, é? Quem que é o artista? Do... Cara, esqueci o nome dele, peraí. Que fez a música do Taj Mahal, cara. Taj Mahal... Depois a gente lembra. Eu tô com memória muito ruim para nome, então, enfim, eu não sei como é que eu lembro o nome dos Beatles. Enfim, e aí a gente tem a evolução, o que acontece muito na antiguidade, que a gente vê em muitos aspectos da ciência, né, no geral, né? Você tem muito ali uma coisa iniciando ali nos egípcios, aí os gregos veem aquilo dali, eles gostam e eles adaptam as suas próprias metodologias, crenças e tal,
Então, os gregos tinham aquela visão, que eu não sei se surgiu exatamente dos gregos, mas a gente conhece como uma origem dos gregos, né, da formação da matéria baseada em 4 elementos, né, o fogo, terra, água e ar, enfim, não tem o coração, isso é só do Capitão Planeta. E daí, acho que até dos egípcios também vem um termo da ciência, né, que é o quemia, né, que aí depois, quando os árabes chegam no Egito, ali na região do Egito, século 7 depois de Cristo, que eles adicionam o artigo, né, aí vira alquimia, né? Tem muitas, a gente sempre comenta isso, né? Tem muitos termos que a gente conhece hoje da ciência que vem do árabe, né? Tipo álgebra, por exemplo, né? Um deles, né? Inclusive, árabes, obrigado pelo 0, né? Senão a gente estaria lascado até hoje. Pois é, não, e várias outras coisas, né? A gente tem o nosso o sistema numérico, né? É o sistema arábico, né? Enfim, senão a gente teria que ficar escrevendo em algarismos romanos, enfim, sem o 0 e é bem mais complicado. E aí a gente tem esse mesmo tipo de estudo, metodologia da natureza, de tentar... Olha, o alquimista moderno respondeu aqui no chat, é do Jorge Benjor. Jorge Benjor, isso mesmo, grande Jorge Ben. E aí a gente tem esse mesmo tipo de fenômeno acontecendo em diversas partes do mundo, porque, enfim, é um processo natural, como a gente comentou, de você tentar entender, e é um desejo que a gente sempre teve, de você tentar controlar os fenômenos da natureza, né? Às vezes a gente estava controlado de uma forma mais religiosa, quando você tinha menos conhecimento dos processos químicos, então, não está tendo chuva, então eu vou sacrificar uma criança para poder chover, esse tipo de coisa, e muitas vezes você mesmo tentando fazer esse tipo de experimento. Então, você vê, por exemplo, na China, você tinha os monges taoístas que estavam trabalhando na alquimia de uma forma completamente independente do que a gente tinha no Ocidente. Como a gente comentou no começo, né? A gente tem essa visão eurocêntrica, mas existia muita coisa muito mais antiga normalmente acontecendo no Oriente, né? Você sabe que até quando eu dou aula de filosofia, ou vou falar sobre esoterismo no geral, eu falo que o conhecimento, ou o que eu penso como válido, acaba ali em Constantinopla, sabe? De Constantinopla para lá, a gente é outra visão de mundo, é outra coisa. Eu passei 2 anos estudando algum pouco de filosofia chinesa, para ver se eu pegava, né? Peguei o I Ching, peguei vários outros textos, e é bem alienígena para a gente pensar. Mas mesmo assim você consegue ter alguns padrões, né? Você vê nos monges taoístas, vários deles que desenvolveram, por exemplo, a pólvora também, ela tem sua origem primeira ali, também estavam tendo essa tentativa de lidar e controlar o mundo, só que os elementos para eles seriam frequências, né? Seriam estados, não são os elementos físicos como era observado pelos gregos. Então é bacana você ver como você tinha na Índia gente tentando entender isso através de compreender metal, compreender como é que funcionam as coisas, as cores, o corpo. Você vai ter na China, você vai ter na Grécia, você vai ter no Egito. Então observa que, e tem sempre essa característica de ser essa união, né, entre um ambiente religioso, científico, mágico, no geral, e artístico, né, é uma soma que está ali. E enfim, como você citou da Índia, né, a gente tem também muita influência, no geral da ciência, nas ciências no geral da Índia, né, tanto, por exemplo, Bhaskara não é um nome texano, gente, né? E aí, inclusive, o termo, como eu falei, né, o termo alquimia, ele vem dos árabes, né, que em árabe, consultando aqui a pauta, eu não sabia disso antes, eu achei interessante que significava terra negra, né? E daí o Ocidente europeu, ele ficou ele conheceu a alquimia, assim como outras coisas, como, por exemplo, a boa parte da própria álgebra, através dos árabes. A gente sabe que os árabes tiveram alguns séculos ali durante a Europa, inclusive na própria Península Ibérica. A gente tem muitas palavras do português que vieram do árabe, né? E aí foi daí que o Ocidente conheceu, de fato, isso. O que a gente conhece, né, aconteceu ali por volta do século VIII na Espanha, né, o que a gente consegue rastrear, talvez tenha sido mais antigo do que isso, mas o que a gente consegue rastrear e tal. A partir dali, o resto da Europa teve conhecimento disso, e, enfim, dali todo mundo começou a tentar fazer tintura para criar ouro, ou criar, enfim, elixir para imortalidade, esse tipo de coisa, que a gente vê, inclusive, uma temática constante em muitos filmes, né? A gente vê, sei lá, Indiana Jones, basicamente,
muito tirando a questão acho que do primeiro lá, ou enfim, qual dos nazistas, não sei se é o primeiro, né? Que ele pega o Santo Graal. Sempre tem nazista, né? Quando era nazista, colocaram foi os soviéticos, né? Mas você vê que o próprio filme, por exemplo, Indiana Jones, tem muitas essas temáticas relacionadas a essa coisa da alquimia, apesar de ele não citar o termo especificamente, né? E aí, enfim, e aí chegando na Europa, né? Os alquimistas europeus, eles possuíam alguns processos químicos mais avançados, e eles tinham uma coisa que é importante, né? Equipamentos, aparatos de alquimia, e que é importante para você conseguir manter, por exemplo, uma padronização quando você está tentando fazer o experimento. Se, por exemplo, eu uso um material para fazer uma determinada reação, e esse material ele reage com os elementos que estão em um estado diferente. Então, você começa a partir, então, da alquimia chegando na Europa, ter uma padronização desse tipo de material, de procedimento, etc. Né? E aí, enfim, isso aí a gente tem uma divisão que aconteceu ali em 2 grupos no século XVI, né, de alquimistas, né? Um focado em compostos e reações químicas, e o outro mais concentrado na metafísica, enfim, buscando, enfim, por exemplo, fabricação de ouro, né? Você pegar determinados metais e você produzir ouro. Acho que teve até uma novela, não é da sua época, provavelmente, que você é bem mais jovem do que eu, mas teve uma novela que eu acho, posso estar enganado, acho que era Fera Ferida, que tinha um cara que era o alquimista, que queria fazer o ouro, uma coisa assim. Isso é anos 80. Que era muito baseado nisso daí. Enfim, essa fórmula da juventude, da imortalidade. Enfim, basicamente teve esses dois. Era o Raimundo Flamel, chamava Flamel já. Exatamente. Eu acho que era o... Era um Fera celular, Ferida, talvez. Acho que era isso. Enfim, eu tô perdendo de memória, assim, isso tem muito tempo. Enfim, tem só um comentário aqui do Gabriel Camilo. Ele está falando que está falando antes, né, do alfabeto, que ele falou basicamente o alfabeto vindo dos fenícios. É verdade. Sim, herança fenícia. Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.